A frase de hoje é: menos é mais. Ou melhor, menos distração, menos excesso, menos bagunça, menos olhar automático, para existir mais atenção. Chegamos a mais uma pílula da jornada do líder inspiracional, uma série de 52 missões semanais práticas, ou seja, um ano para desenvolver a liderança que inspira pessoas e transforma equipes. E hoje vamos falar sobre algo simples, mas que separa líderes comuns de líderes extraordinários. Estamos falando dela, do poder da atenção. Eu costumo dizer que a gente tem que tomar um cuidado muito grande para não se tornar um líder caro, ou seja, mais um na operação, ganhando mais para fazer o que qualquer pessoa poderia fazer. Porque um líder inspirador não pode ser um líder caro. Não é alguém que vive apagando incêndio, fazendo operação o tempo inteiro, correndo sem parar e sem tempo para de fato liderar. Um líder inspirador tem tempo para perceber detalhes, perceber pessoas, perceber comportamentos, perceber oportunidades de melhoria. Porque no final, a excelência mora nos detalhes. Existe uma armadilha muito perigosa na liderança, o olhar acostumado. Você passa tantas vezes pelo mesmo corredor, pela mesma equipe, pelo mesmo processo, que para de enxergar. E aí, pequenas falhas começam a parecer normais. Uma parede suja, um atendimento sem energia, um problema de comunicação, um colaborador desmotivado, um processo mal feito. Tudo vai sendo aceito porque virou parte da rotina. Mas líderes inspiradores não entram no automático. Um exercício muito poderoso é entrar todos os dias em qualquer ambiente e fazer uma auto-pergunta na sua mente. O que poderia ser melhor aqui? Essa pergunta muda tudo, porque a atenção pode ser um talento, mas não necessariamente é. Se não for, a atenção pode ser praticada. É um treino diário de presença, de observação, de consciência. É desenvolver a capacidade de olhar como se fosse a primeira vez. E aqui eu quero fazer uma provocação, uma reflexão. Quantos espaços abandonados existem hoje na sua operação? Depósitos lotados, gavetas abarrotadas, materiais empilhados, coisas quebradas, itens que ninguém mais usa, mas continuam ali, ocupando espaço. E muitas vezes não é só o excesso físico, se torna excesso mental também. Porque ambientes desorganizados cansam a mente, dificultam a atenção e fazem o líder perder tempo e energia com aquilo que não deveria existir mais. Por isso, organizar o ambiente é também abrir espaço para a excelência poder aparecer. E é com isso em mente que eu queria trazer para vocês hoje uma metodologia muito conhecida, que pode parecer simples, mas transformou culturas inteiras em muitas empresas ao redor do mundo. O 5S. É uma metodologia japonesa criada justamente para desenvolver organização, padronização, disciplina e atenção aos detalhes, porque ambientes organizados facilitam mentes organizadas e quando o ambiente está em ordem, o olhar percebe mais rápido aquilo que está fora do padrão. Então, vem comigo aprender junto. Quais são os 5 sensos da metodologia do 5S? O primeiro senso é uma palavra em japonês que significa utilização. Separar o que é útil daquilo que só ocupa espaço. Sabe aquele depósito cheio de coisas paradas há anos? Equipamentos quebrados, papéis antigos, objetos sem função. Tudo isso ocupa espaço físico e também a energia mental. O segundo senso é o senso traduzido em organização. Cada coisa no seu devido lugar. Porque perder tempo procurando materiais, informações, ferramentas ou documentos também é desperdício. E aqui existe uma frase muito perigosa dentro das empresas. Eu me acho na minha bagunça. Não! Talvez você até se ache, mas um líder inspirador, um profissional de excelência, não pode depender da bagunça para funcionar. Porque organizações de verdade é quando qualquer pessoa consegue localizar aquilo que precisa, com facilidade, com clareza e sem grande esforço. Ambientes desorganizados aumentam erros,
desperdiçam tempo, dificultam processos, cansam a mente, reduzem produtividade e fazem detalhes importantes passarem desapercebidos. Ambientes organizados aumentam agilidade, clareza, produtividade e ajudam o líder a desenvolver o seu olhar mais atento. O terceiro senso, ele é traduzido em limpeza. E limpeza não é estética. Limpeza é percepção. Quando o ambiente está limpo, fica mais fácil perceber falhas, problemas, desgastes e oportunidades de melhoria. Depois a gente chega no senso da padronização. Não adianta organizar uma vez, é preciso criar padrão, definir processos responsáveis, rotinas e manter consistência, porque excelência não pode depender do humor do dia. E aqui existe um erro muito comum nas empresas. Elas fazem grandes investimentos, mas não criam processos para sustentar aquilo. Um exemplo. Muitas empresas gastam valores altos fazendo inventário dos seus ativos, colocando plaquinhas, identificando mobiliário, organizando, controles. Mas depois os móveis mudam de lugar, equipamentos quebram, itens são descartados, são doados e ninguém atualizou o processo. Resultado? O padrão se perde, a organização desaparece. E o investimento feito anteriormente também foi dinheiro jogado no lixo. E isso vale para tudo: processos, controles, estoques, atendimento, organização, comunicação. Padronização não é burocracia. Padronização é o caminho para sustentar a excelência. E é ela que garante que os 5S, os 5 sensos, não sejam apenas um mutirão pontual, mas uma cultura contínua dentro da sua operação. E assim chegamos no 5. No quinto senso, o senso da disciplina. Talvez o mais difícil de todos, transformar tudo isso de fato em hábito. Porque organização sem disciplina vira apenas um mutirão temporário. E liderança inspiracional precisa ser constância. É do pequeno que se chega ao grande. Grandes líderes entendem uma coisa: o resultado mora nos detalhes. Porque pequenas distrações, pequenos desperdícios, pequenas falhas e pequenos ajustes, quando repetidos todos os dias, geram impactos gigantes. Às vezes, uma pequena economia reduz um custo importante. Um pequeno ajuste aumenta a receita de forma expressiva. Um detalhe melhora a experiência do cliente e impacta o todo. Uma observação evita um problema muito maior. Uma conversa muda o comportamento de alguém da equipe e quem aprende a perceber detalhes enxerga oportunidades que passam desapercebidos pela maioria das pessoas. E, de novo, isso vale para tudo. Pessoas, processos, custos, receitas, experiência, ambiente, cultura. Porque a excelência, ela nasce raramente de uma grande ação. Ela nasce de verdade da soma de pequenos cuidados diários. E existe uma frase muito forte no mundo da excelência: o jeito que você faz pequenas coisas é o jeito que você faz todas as coisas. Porque excelência não aparece só nos grandes momentos, ela aparece na organização, na pontualidade, no cuidado, no acompanhamento, na escuta, no detalhe. E talvez hoje seja um bom dia para você se policiar mais. Entre no seu ambiente, entra na sua operação, na sua equipe, na sua rotina e se pergunta: o que eu parei de enxergar? Porque quando o líder volta a perceber, a equipe também volta. O olhar atento dentro do líder, no dia a dia dele, faz com que a equipe comece a ir além do básico. E quando todos começam a enxergar que detalhes trazem resultados extraordinários, isso deixa de ser sorte e passa a ser consequência. Então, a missão dessa semana é fazer um mutirão de organização e eliminar tudo aquilo que não agrega valor no seu ambiente. Mas não é apenas limpar. Eu quero que você se dedique a observar, perceber, reorganizar, questionar, melhorar. E durante essa missão, eu quero que você pratique uma coisa: entrar em cada espaço com um olhar de excelência. Se pergunte sempre: isso aqui poderia ser melhor? Porque líderes inspiradores não vivem no automático.
Eles vivem atentos, porque são os detalhes que constroem experiências extraordinárias, porque no final, nada é tão contagioso quanto o exemplo. Nos vemos na próxima pílula do Líder Inspiracional. Conta comigo e eu conto contigo nessa missão de inspirar as pessoas ao nosso redor.